Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Gomes e hoje nós estaremos dando início ao nosso curso de Álgebra Linear Aplicada do NES, o Novo Ensino Médio Suplementar, esse projeto de extensão vinculado ao FAO, sob coordenação do professor Krerley. E durante esse primeiro semestre de 2025, nós vamos tentar introduzir para vocês algumas ideias centrais dessa disciplina matemática chamada Álgebra Linear. É uma disciplina que eu costumo dizer que ela é essencial tanto para a matemática pura quanto aplicada, independente do ramo, da área da matemática que você pretende seguir. Essa disciplina ela é essencial. Não só da matemática, como também das ciências afins, como a engenharia, algumas ciências biomédicas, como a biologia, por exemplo. Elas utilizam ferramentas que são desenvolvidas nesse curso de álgebra linear. Então a ideia é que nós possamos dar um embasamento teórico mínimo para que vocês possam utilizar essas ferramentas disponíveis nesse embasamento teórico para estudar, aprender algumas aplicações iniciais, e daí, de posse dessas ferramentas e dessas ideias iniciais, você pode de repente aplicar esses conceitos a muitas outras situações. Então, para começar, nós vamos apresentar aqui rapidamente, nesses slides que vocês estão vendo aí na tela, um panorama geral, tá certo, da nossa trajetória. É mais ou menos o que nós deveremos seguir aqui com vocês, e em seguida vamos começar de fato o nosso curso. Na aula de hoje nós vamos apresentar algumas ideias centrais sobre espaços vetoriais, que são os objetos sobre os quais a álgebra linear é desenvolvida. Ok? Então vamos só apresentar aqui rapidamente, antes de iniciar o curso. Então o nosso curso ele inicia com uma breve introdução ao que é um corpo do ponto de vista matemático, porque essa ideia de corpo ela é essencial para a definição de espaços vetoriais. Logo a seguir vamos apresentar hoje ainda a noção de espaço vetorial, subespaço, dependência e independência linear, bases e dimensão. É exatamente esse bloco de ideias que nós vamos trabalhar na nossa primeira aula de hoje. Na sequência do curso, vamos apresentar um pouquinho também, já na semana que vem, sobre transformações lineares, em particular os funcionais lineares, que são casos especiais das transformações lineares, a ideia de núcleo e de imagem de uma transformação linear. Vamos abordar também, mesmo que rapidamente, a representação de uma transformação linear através da linguagem de matrizes, o que é sempre possível quando nós estamos trabalhando em dimensão finita. Depois nós vamos, ao longo das aulas, entender com mais clareza o significado dessas palavras, tá certo? Depois vamos começar as aplicações. A nossa primeira aplicação vai ser sobre a famosa e importante sequência de Fibonacci, que é riquíssima em aplicações, muito interessante. Vamos dar uma abordagem nesse tópico sobre a ótica da álgebra linear. Depois vamos falar um pouquinho sobre o produto interno e a geometria de um espaço vetorial. O produto interno é uma espécie de estrutura, aonde com essa estrutura você consegue fazer geometria dentro de um espaço vetorial. O que é fazer geometria, professor? É efetuar medidas tipicamente geométricas, como medir ângulos, calcular distâncias, calcular áreas, calcular volumes, coisas desse tipo. Depois vamos ter uma aplicação que nós intitulamos aqui como o nome de clubes de Othal. No momento apropriado nós vamos esclarecer o que significa isso. Depois vamos trabalhar um problema muitíssimo interessante, que é ladrilhando retângulos por quadrados. A grosso modo, você tem um retângulo e você vai querer subdividir esse retângulo em quadrados,
onde todos esses quadrados devam ter lados de tamanhos diferentes. Esse é um problema muitíssimo interessante, muito rico, né? Tem um enunciado muito simples de entender, mas nós vamos ver que a solução não é tão simples. E tem alguns recursos de álgebra linear que podem encaminhar para a solução do problema. Depois vamos trabalhar um pouquinho com as matrizes positivas definidas, que elas estão relacionadas com a ideia de produto interno, tá certo? Depois voltaremos a trabalhar o problema dos clubes de Odtal, agora são clubes de Evental. É uma nova abordagem sobre o problema anterior. Apropriadamente, no momento, nós vamos esclarecer o que significa isso. Depois nós temos a ideia de posto de uma transformação linear, né? E destacando um resultado bem conhecido, que o posto da soma é sempre menor do que ou igual à soma dos postos de duas matrizes ou de duas transformações lineares. Nós vamos ver que no caso de dimensão finita, as transformações lineares elas são representadas por matrizes. E vice-versa, né? Cada matriz ela também pode ser associada a uma transformação linear. Ok, pessoal? Por enquanto eu estou só mostrando para vocês aqui qual é a nossa rota, qual é o nosso plano de voo. Evidentemente, nós podemos nos desviar ao longo do caminho um pouquinho disso aí, mas esse é o nosso projeto. Depois vamos trabalhar um item que nós intitulamos aqui de distâncias ímpares. No momento propício vamos esclarecer o que significa isso. Depois vamos falar um pouquinho sobre códigos corretores de erros e corpos finitos. Corpos finitos eu já vou falar hoje, uma pequena introdução. E vamos fazer algumas aplicações envolvendo grafos, que são ferramentas utilíssimas, né, na matemática aplicada, na computação, na engenharia. É uma ferramenta matemática, né, que é utilizada como linguagem para atacar e desenvolver problemas de diversas áreas. É uma teoria riquíssima, certo? Vamos falar sobre grafos, matrizes de adjacência de um grafo, triângulos em grafos. Então depois vamos ter uma outra aula, né, um outro encontro, continuando com a ideia de grafos e um algoritmo chamado algoritmo de Strassen. Depois vamos checando multiplicação de matrizes. Vocês fizeram um curso anterior, não é? Onde vocês trabalharam com matrizes. Aprenderam a adicionar matrizes, multiplicar matrizes por um número, multiplicar matrizes entre si quando é possível, porque nem sempre é possível. E acredito que alguns tenham estranhado, especialmente quando viram pela primeira vez, a multiplicação de matrizes. Como assim? Quando você vai adicionar matrizes, se você tem duas matrizes, você adiciona os elementos que estão nas mesmas posições, de uma e de outra. O primeiro elemento de uma, você adiciona com o primeiro da outra. O segundo de uma, com o segundo da outra. E assim até o final. Você adiciona os elementos que estão na mesma posição. Se você subtrai duas matrizes, a mesma coisa. Você subtrai os elementos da mesma posição. Entretanto, na multiplicação não é assim, não é? Vocês devem ter visto nos cursos anteriores que para multiplicar matrizes, primeiro há uma condição, né, que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda, e a multiplicação é feita como? Cada linha da primeira, certo? Você multiplica por cada coluna da segunda. É por isso que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Multiplica a primeira linha pela primeira coluna, primeira linha pela segunda coluna, e vai adicionando os resultados. E você pode ter se perguntado, poxa, quando eu adiciono matrizes, por que eu adiciono os elementos da mesma posição? Quando eu subtraio matrizes, por que eu subtraio os elementos das mesmas posições? E já no produto, por que eu não faço simplesmente a multiplicação de matriz? Por que eu não faço multiplicando os elementos da mesma posição? Qual é a motivação para essa definição estranha, que eu devo multiplicar as linhas da primeira pelas colunas da segunda? Nós vamos tentar explicar o porquê disso, qual é a motivação da multiplicação de matrizes ser feita dessa forma, certo? Depois
depois nós vamos fechar o nosso curso com uma das ferramentas mais importantes do ponto de vista da álgebra linear, que é a ideia de autovalores e autovetores, certo? E o teorema espectral, que tem a ver com diagonalização de matrizes. Esse vai ser o nosso ponto final do curso, tá bom? Então, como eu disse para vocês, isso é mais ou menos a nossa, eu costumo dizer que esse é o nosso plano de voo. Nós pretendemos caminhar, voar nessa direção. Mas, às vezes, no meio do caminho aparecem obstáculos, né? Obstáculos de várias naturezas, às vezes você muda de ideia também. Então, nós podemos desviar um pouquinho essa rota, ou para mais ou para menos, mas esse é o nosso projeto inicial. Tá certo, pessoal? Para finalizar, mostraremos uma aplicação, né, depois da teoria de autovalores e autovetores, que nós intitulamos aqui como Amigos e Política. E apropriadamente o que significa esse tópico no momento apropriado, tá bom? Então, falando aqui sobre a avaliação, como é que vai se dar a dinâmica das nossas aulas? Nós teremos toda semana um encontro com 3 horas e 10 minutos, né? Então, nossa aula vai ser dividida mais ou menos em 3 blocos. No primeiro bloco, que é o primeiro terço da aula, eu vou apresentar para vocês as ideias centrais da teoria, tá certo, gente? Em seguida, eu vou liberar para vocês uma lista com exercícios simples. Vou deixar vocês pensando um pouquinho, alguns minutos, sobre essa lista. Vai ser o segundo terço da aula, né? E tempinho depois nós vamos voltar, né? A cada semana vamos combinar esse tempinho, que deve ser algo em torno de 50 minutos, 40, 50 minutos, no máximo 1 hora. E terminado esse segundo terço, voltamos para fazer a discussão, né, daquele conteúdo da aula que foi apresentado e também tirar dúvidas dessas questões dessa lista. Essa lista de sala de aula, ela é apenas para fixação e aprimoramento dos conceitos. Além dessa lista, semanalmente nós vamos postar também na nossa plataforma, né, no nosso canal de comunicação, uma lista que vocês devem desenvolver em casa. Essa lista ela deve ser resolvida nesse período entre uma aula e outra, tá certo? E essa lista ela vai ser cobrada de vocês semanalmente para compor a nota da prova, compor a nota final do curso, né? Vocês estão vendo aí que eu coloquei a divisão da avaliação em 2 blocos. Listas semanais que vão compor 40% da sua nota e também as provas escritas que vão compor 60%. Inclusive nós faremos ao longo do curso 2 provas escritas. Tá certo, gente? Aqui eu relacionei aqui algumas referências. Nós teremos um material escrito, aula por aula, né? À medida em que as aulas forem avançando, eu sempre, toda semana, deixarei para vocês um material escrito com a teoria que nós desenvolvemos naquela semana. Apesar disso, nunca é demais, né, a pessoa ter referências de livros, né? O curso ele é baseado nessa primeira referência. O livro que são aqui 33 miniaturas, né? São aplicações de álgebra linear, é um livro em inglês. Nós não estamos adotando esse livro, pelo contrário, as notas de aula que nós vamos desenvolver são muito baseadas nesse livro. Temos aqui um outro livro que é o Proofs from the Book, né, que é onde nós também vamos tirar algumas das aplicações, e temos aqui embaixo mais 1, 2, 3, 4, 5 referências que são clássicas, onde você pode utilizá-las como fonte de consulta, tá bom? Então, só para resumir, como é que é a nossa aula? Dividida em 3 blocos. Primeiro bloco eu apresento para vocês a teoria daquela semana. Vocês recebem um material escrito sobre essa teoria. Segundo bloco, eu libero uma pequena lista de exercícios que vocês devem pensar no momento da aula. Eu vou dar um tempo toda semana, esse tempo será combinado
irá compor o segundo terço da aula. Terceiro bloco da aula, nós voltamos ao vivo para discutirmos o conteúdo, retirarmos dúvidas da teoria e também retirarmos dúvidas dos exercícios da lista. E quarto e último item, ao final da aula, você terá entre uma aula e outra, tá certo? A lista de exercícios que você deverá desenvolver naquela semana e nós vamos cobrar essa lista para compor a nota final. Além disso, teremos 2 provas, como nós vimos. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, esse é o nosso plano de curso. Estamos abertos, temos nossos canais de comunicação, né? Tem o grupo que todos participam, tem o meu e-mail, tá certo? Então fiquem completamente à vontade para perguntar. Outra coisa que eu tinha esquecido de falar, nós temos um monitor, que é o Jean, que vai nos estar apoiando durante todo o semestre, tá certo? Então vocês podem utilizar também o recurso do Jean para esclarecer dúvidas durante a semana, aquele período dos 7 dias, né, que separam 2 aulas consecutivas, ou recorrer a mim mesmo pelos canais que nós temos de comunicação. Tá certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu vou mudar aqui um pouquinho. Normalmente, nós vamos apresentar o conteúdo, a primeira parte da aula, né, que é o resumo do conteúdo, as informações teóricas, em slides. Particularmente hoje, como é um conteúdo inicial, onde eu preciso dar base para vocês sobre álgebra linear, especialmente hoje eu não vou usar os slides, eu vou usar o próprio material que eu escrevi para essa semana, tá certo? Mas normalmente o material é muito longo para ser apresentado durante a aula, que é o caso inclusive de hoje. Mas como é a primeira aula e são os primeiros conceitos, particularmente hoje eu vou utilizar o material. Então eu vou mudar aqui um pouquinho dos slides, normalmente serão slides, mas vou mudar um pouquinho para o material. Então acredito que vocês já estejam vendo aí na tela o nosso material, que é o material da aula 1, que eu coloquei aqui como sendo Introdução à Álgebra Linear. Como eu tinha dito para vocês, nós vamos desenvolver hoje a ideia de espaço vetorial, certo? Evidentemente eu não vou ler o texto aqui na aula, não faz sentido. Vocês vão ter esse texto completo, né? Já está disponibilizado para vocês na nossa pasta de sala de aula, vocês têm acesso. E eu vou utilizar esse material para poder introduzir essas ideias iniciais, focando na ideia de espaço vetorial, subespaço vetorial, base e dimensão. São esses 4 tópicos que nós esperamos que ao final desse primeiro encontro você consiga compreender com clareza. Tudo bem? Como eu havia dito na minha introdução, para que eu possa definir espaço vetorial, eu preciso da ideia de corpo. Antes de introduzir a ideia de corpo, eu vou motivar essa ideia fazendo uma rápida revisão sobre os conjuntos numéricos tradicionais. Não é? No seu estudo de funções, normalmente no primeiro ano do ensino médio, antes do estudo de funções propriamente ditos, é feito um pequeno capítulo sobre noções de linguagem de conjuntos. E lá, pessoal, é tradicional apresentar os conjuntos numéricos usuais, né? Que você tem aqui o conjunto dos números naturais, tá bom? Que nós consideramos aqui 0, 1, 2 e 3. Em algumas definições, o 0 pode ser excluído. Há essa eterna discussão se o 0 faz ou não parte dos naturais. Essa discussão ela acaba no seguinte ponto: o que deve se fazer é combinar num dado curso ou num dado livro, certo? O autor ou o professor deve combinar com os seus alunos ou com os leitores do livro. Aqui, nesse nosso curso, nós estamos combinando a partir de agora que o 0 faz parte dos naturais. Em outros cursos, certo? Você pode não querer, é só uma questão de definição, uma questão de postura, mais do que definição, é uma questão de postura. Então vamos adotar que o 0 seja natural.
O conjunto dos números naturais ele possui duas operações, né? A operação de adição e multiplicação. E elas são fechadas, pessoal. O que significa as operações serem fechadas? Se você pegar dois números naturais e você adicionar, a resposta continua sendo natural. Fechada significa isso, certo? Um conjunto é fechado com relação a uma operação. Se você pega dois elementos do conjunto e opera, e o resultado dessa operação continua sendo elemento do conjunto. Então, o conjunto dos naturais ele é fechado para adição. Se você adiciona dois naturais, o resultado continua sendo natural, e também é fechado para multiplicação. Você multiplica dois naturais, o resultado continua sendo natural. Entretanto, o conjunto dos naturais ele não é fechado nem para subtração, nem para divisão. Se você subtrai dois naturais, nem sempre é natural, né? Eu subtraio, por exemplo, 2 de 10, vai dar menos 8, que não é natural, porque estamos considerando os naturais a partir do zero. Muito menos na divisão. Se você divide dois naturais, a resposta não necessariamente é natural. Se você divide 3 por 2, a resposta é 1,5, que não é natural. Então, existem duas operações, a adição e a multiplicação, que são fechadas, né, em relação ao conjunto dos números naturais. Aqui aparece agora o conjunto dos números inteiros, que costumeiramente é representado pela letra Z, que além dos naturais, pega também os simétricos dos naturais, ou seja, os caras com sinal negativo. Esse conjunto ele é fechado para adição, para subtração, né? Se você adiciona dois inteiros, a resposta é inteira. Subtração, se você subtrai dois inteiros, a resposta é inteira. E também para multiplicação. Você multiplica dois inteiros, a resposta é inteira. Só que ele não é fechado para divisão. Significa dizer que nem sempre que você divide dois inteiros, a resposta é inteira. Serve aí o mesmo exemplo de antes, né? Se eu pego 3 e divido por 2, dá 1,5, que não é inteiro. Aparece aqui, pessoal, o conjunto dos números racionais, que basicamente é o conjunto formado pelas frações da forma A sobre B, onde A e B são inteiros. E, evidentemente, o B é diferente de zero. O B está aqui no denominador, né? Então, os números racionais, eles são as frações expressas por inteiros, né? Tanto o numerador quanto o denominador são inteiros. Esse conjunto ele é fechado, pessoal, para as 4 operações básicas. Ele é fechado para adição, subtração, multiplicação e divisão. Se você adiciona, subtrai, multiplica ou divide dois racionais, a resposta continua sendo racional. Coloquei aqui, é uma coisa óbvia, exceto a divisão por zero, que não é definida. Certo? Todo número racional, aqui tem um errinho, é número, né? Todo número racional possui representação decimal finita ou periódica. Isso é só uma curiosidade, né, sobre os racionais. Tudo bem? Agora aparece aqui, gente, o conjunto famoso, né, conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? É o conjunto dos números racionais, que são aqueles que são escritos com as frações de inteiros. E agora você junta aos racionais os irracionais, que são aqueles números que não se escrevem como fração de dois inteiros. O exemplo mais famoso, talvez o primeiro exemplo de irracional que nós ouvimos falar na escola, é o raiz quadrada de 2, né? Certo? Raiz quadrada de 2 não é um número racional. Na verdade, pode-se demonstrar que a raiz quadrada de um primo, P, nunca é racional. Então, raiz de 2 é irracional, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11, raiz quadrada de qualquer primo é irracional. Isso é um fato que não é difícil demonstrar. E esses não são, evidentemente, os únicos irracionais, né? Tem irracionais que não são dessa forma. Um exemplo muito famoso é o π, né, da geometria, aproximadamente 3,14, mas isso é um valor aproximado. O π ele é irracional. Tem outros exemplos, né, o número de ouro da geometria, raiz de 5 menos 1 sobre 2. Tem o número de Euler, que
que é a base dos logaritmos naturais, o famoso e aí por diante. Então, o conjunto dos reais engloba os racionais e os irracionais. Ele é fechado para todas as operações fundamentais, exceto a divisão por zero também, obviamente, tá certo? E, por fim, nessa revisão aqui sobre conjunto, nós temos o conjunto dos números complexos, que normalmente, meus amigos, no ensino médio, esse conjunto ele é apresentado no final do ensino médio, né, no terceiro ano do ensino médio. Hoje em dia, bem menos, né, que é esse conjunto dos números complexos. Se não me engano, ele não é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. Então, algumas escolas, inclusive, cursos regulares das escolas, inclusive, deixaram de apresentá-lo, mas ele existe e é importantíssimo. A grosso modo, o conjunto dos números complexos é o conjunto dos números da forma A mais BI, onde A e B são números reais e o I, esse I que aparece aqui, pessoal, ele é chamado de unidade imaginária. Ele tem uma propriedade estranha, que o quadrado dele vale menos 1. Nós sabemos desde sempre que no conjunto dos números reais, quando você pega o quadrado de um número real, a resposta nunca é negativa. O quadrado de um número real é sempre maior do que ou igual a zero, né? Já no conjunto dos números complexos existe um número, que é representado pela letra I, chamado de unidade imaginária, cujo quadrado dele vale menos 1. Esse conjunto, pessoal, ele é fechado para as 4 operações, exceto a divisão por zero, ok? E nesse conjunto é possível fazer a existência de raízes de índice par. Você pode retirar a raiz quadrada de números negativos, raiz quarta, raiz sexta e assim por diante. Nunca é demais lembrar que entre esses conjuntos ocorre a inclusão, né? Tem até aqui uma figurinha, onde esse retângulo mais externo está representando os números complexos. Os números reais estão contidos nos complexos. Os números reais são os números complexos em que o B é zero. Se você considerar aqui o B como sendo zero, você vai ter só o A, e o A é real. Então os reais estão contidos nos complexos. Os racionais estão contidos nos reais. Os reais aqui, ó, que essa elipse aqui, representado por essa elipse preta, está dividido na parte racional, que é o Q, essa parte esquerda antes da linha pontilhada, e a parte irracional, que é o R menos Q. R menos Q é a parte irracional. Os inteiros estão contidos em Q e os naturais estão contidos em Z. Então nós temos aqui essa relação de inclusão entre os principais conjuntos numéricos, tá certo? Aí vem aqui, pessoal, o que é que eu coloquei. Apesar deles serem todos distintos, há algumas coisas em comum a esses conjuntos numéricos que nós citamos. Primeiro é que em cada um dos conjuntos, N, Z, Q, R e C, existem duas operações muito bem definidas. Existe uma adição, que a cada par de elementos A e B do conjunto, você associa um único elemento A mais B, que continua no conjunto, porque a adição ela é fechada em cada um desses conjuntos, tanto faz N, Z, Q, R ou C. Se você pegar dois elementos e adicionar, a resposta continua no próprio conjunto. E tem uma outra operação, que é a operação de multiplicação, que a cada par de elementos você associa um outro elemento, que é representado por A vezes B ou A pontinho B. E essas operações, em qualquer desses conjuntos, elas cumprem elas gozam de algumas propriedades. Independente do conjunto, pessoal, C, N, Z, Q, R ou C, a adição ela é comutativa, ou seja, a ordem das parcelas não afeta o resultado, tanto faz A mais B como B mais A. A adição em qualquer desses conjuntos ela é associativa. Se você quer adicionar 3 elementos, a ordem que você adiciona não importa aqui, tanto faz. Se você quer adicionar A mais B mais C, não é nem a ordem, é o agrupamento, né, que não importa. Se você quer adicionar 3 elementos, você pode primeiro adicionar B e C, e o resultado disso adicionar com A. Os parênteses, eles representam uma prioridade de operação, né? Então aqui, por exemplo, no segundo membro, você primeiro adiciona A mais B, vai dar um resultado,
e esse resultado você adiciona com C. Então, essa propriedade é chamada associativa. Tanto faz adicionar primeiro B com C e o resultado com A, ou primeiro A com B e o resultado com C. Essas duas coisas vão produzir a mesma resposta. Existe um elemento neutro que é representado pelo elemento zero, elemento neutro da adição, tá? Que se você adiciona o A com esse elemento neutro ou o elemento neutro com o A vai dar o próprio A. E tem o elemento unidade, tá certo? Que é o elemento neutro da multiplicação. O zero é o elemento neutro da adição e o 1, o famoso 1, é elemento unidade, é o elemento neutro da multiplicação. Tudo bem? Além disso, pessoal, ocorre uma distributividade. As operações a operação de multiplicação ela é distributiva em relação à adição. Se você tem A vezes B mais C, isso produz a mesma resposta que AB mais AC. Ou seja, esse A pode multiplicar com B e esse A pode multiplicar com C, que dá a mesma resposta. Então, independente do conjunto no qual eu estou trabalhando, todas essas propriedades elas são cumpridas, certo? Existe uma propriedade adicional que no conjunto dos naturais ela não funciona. Aqui eu coloquei nos números complexos porque os números complexos formam aqui o maior conjunto, digamos assim, tá? Mas essa propriedade aqui ela não funciona nos naturais, ela funciona nos demais. Para qualquer número complexo Z, normalmente o conjunto dos números complexos, elementos a gente representa pela letra Z. Chama-se inverso aditivo, o complexo menos Z, tal que Z adicionado com menos Z dá zero. Certo? Aqui eu falei um pouquinho sobre a operação de subtração. Subtrair A de B, na verdade, é adicionar A com o simétrico de B. Tá? Outra definição que nós podemos fazer é o inverso multiplicativo. Dois números complexos, né? Eu vou ler aqui que está fácil. Disse que o número complexo W é o inverso multiplicativo do complexo Z quando Z vezes W dá 1. Quando é que dois números são inversos multiplicativos? Dois números são inversos multiplicativos quando o produto entre eles é 1. Então, o inverso multiplicativo, por exemplo, do número 2 é 1 meio, porque 2 vezes 1 meio dá 1. O inverso multiplicativo, por exemplo, do raiz quadrada de 2 é raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, isso vai dar 1. Dá 1, professor? Dá, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, e em cima raiz de 2 vezes raiz de 2. Dá raiz de 4, que é 2. Dividido pelo 2 de baixo dá 1. Tá certo? Então, dois números são inversos multiplicativos quando o produto entre eles é 1. Nesse ponto, apresentadas essas propriedades gerais dos conjuntos numéricos, podemos generalizar essas ideias para estabelecermos a noção de corpo. Corpo do ponto de vista matemático, do ponto de vista algébrico. Então, o que é que vai ser um corpo? Essa ideia, pessoal, ela vai ser essencial para que nós possamos definir logo a seguir o nosso objeto central da aula de hoje, que são os espaços vetoriais. Então aqui nós temos definição do que vem a ser um corpo. Em matemática, um corpo é uma estrutura algébrica. Uma estrutura algébrica é um trio composto por um conjunto, no caso aqui uma estrutura algébrica, nesse caso é um trio, composto por um conjunto que eu estou representando pela letra F, por uma operação representada pelo símbolo mais, que eu chamarei de adição, e por uma operação, pontinho, que eu chamarei de multiplicação, composta por um conjunto F e com duas operações, uma adição e uma multiplicação, que satisfazem as propriedades. Aqui, pessoal, eu não vou ler, tá certo? Para não perder tempo, e também vocês podem ler isso com calma depois, mas vou passar aqui muito rapidamente. Mas vocês vão ver que as operações, elas obedecem basicamente as mesmas propriedades básicas das operações de adição e multiplicação dos conjuntos numéricos tradicionais, que nós havíamos abordado aqui.
Então, o que é um corpo? Um corpo é uma estrutura algébrica constituída de 3 ingredientes. Um conjunto F não vazio, diferente de vazio, uma operação de adição e uma operação de multiplicação. A primeira coisa é que a adição e a multiplicação, elas são fechadas em F. Se você pegar 2 elementos de F e adicionar, a resposta tem que continuar em F. Se você pegar 2 elementos de F e multiplicar, a resposta tem que continuar em F. Então, primeira coisa, propriedade do fechamento. A adição e a multiplicação devem ser fechadas em F. Adicionou 2 elementos de F, a resposta está em F. Multiplicou 2 elementos de F, a resposta continua em F. A adição, ela tem um elemento neutro em F, que é o 0, certo? Que é a imitação dessa propriedade aqui, ó. Tudo bem? Depois, a adição, ela tem um elemento simétrico. Cada elemento do conjunto F, ele tem um simétrico. Se eu pego A em F, existe um menos A que também é de F. Ok? Além disso, a operação ela é associativa e comutativa. Associatividade e comutatividade são essas duas coisas que nós já havíamos descrito para vocês aqui no caso dos conjuntos numéricos. Tudo bem? Algo muito parecido acontece com o produto. Ok, pessoal? Nesse caso aqui, ó, existe um elemento 1 que pertence ao conjunto F, tal que A vezes 1 vai dar o próprio A. E para todo A diferente de 0 do conjunto F, ele tem um inverso multiplicativo, que nós representamos por essa simbologia. A elevado, entre aspas, a menos 1. É o inverso multiplicativo. Além disso, a operação é associativa e comutativa. Certo? A multiplicação ela também é comutativa. E além disso, pessoal, também ocorre a mesma propriedade que ocorria nos conjuntos numéricos, que é a propriedade da distributividade. Se você tiver A que multiplica B mais C, o resultado disso é o mesmo resultado que AB adicionado com AC. Ok? Então, deixa eu resumir para vocês. Professor, o que vem a ser um corpo do ponto de vista algébrico? Um corpo é uma estrutura algébrica constituída por 3 ingredientes. Quais são os ingredientes? Primeiro, um conjunto, que eu estou representando pela letra F, não vazio. Segundo, uma operação de adição em F. Terceiro, uma operação de multiplicação em F. Certo? Essas operações, quando eu falo em F, é porque elas são fechadas. Pegou 2 elementos de F e adicionou, a resposta continua em F. Pegou 2 elementos de F, multiplicou, a resposta continua em F. Além disso, essas operações de adição e multiplicação, elas devem, pessoal, cumprir as propriedades básicas, que são que a adição ela tem que ser comutativa. A ordem que você adiciona não afeta a resposta. A mais B tem que ser igual a B mais A, para quaisquer elementos de F. A adição tem que ser associativa. Tem que ter um elemento neutro, tem que ter um 0, né? Elemento neutro aditivo. E cada elemento tem que ter o seu oposto, o simétrico. Para cada A tem que ter o menos A, tal que os dois somam 0. E a multiplicação, além de ser fechada, ela tem que ser associativa e comutativa. A multiplicação, se você quiser fazer AB ou BA, tem que dar a mesma resposta, certo? Vale a associatividade da multiplicação. Se você quer multiplicar 3 caras, A, B e C, você pode deixar o A esperando, multiplicar primeiro B e C. E essa resposta multiplica por A. Ou, se você quer multiplicar A, B e C, você pode multiplicar primeiro A e B, obter essa resposta e multiplicar por C. A resposta final é a mesma. Ok? Além disso, tem um elemento 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer elemento vezes 1 vai dar o próprio elemento. E cada elemento diferente de 0, ele tem um inverso multiplicativo. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos agora, só para encerrar essa introdução e irmos aos espaços vetoriais, vamos citar aqui alguns exemplos importantes sobre corpos. Os primeiros exemplos importantes sobre corpos são os conjuntos numéricos. Se você observar, o conjunto Q, entre os conjuntos numéricos que eu apresentei, N, Z, Q, R e C, o N ele não é corpo. Por que o N não é corpo? Ele tem 2 operações, adição e multiplicação, são fechadas,
Só que já começa dando problema no inverso aditivo. Nem todo o inverso aditivo de um elemento de n permanece em n. Por exemplo, se eu pegar o número 3, que é natural, o inverso aditivo do 3 seria o menos 3, que não está em n. Segundo ponto, o inverso multiplicativo. Né? Se eu pego o elemento 5, que está em n, o inverso multiplicativo de 5 seria 1/5, porque o produto não tem que dar 1, né, pessoal? O inverso multiplicativo de 5 seria 1/5, que não está em n. Então, n não é corpo, tá certo? Algo parecido acontece com o z. O conjunto z dos números inteiros também não é um corpo. Por que não, professor? O problema principal aí está no inverso multiplicativo. Certo? Quando eu pego um número inteiro qualquer, o inverso multiplicativo dele não permanece nos inteiros, necessariamente. Não é? Por exemplo, eu pego o 10, o inverso multiplicativo do 10 é 1 sobre 10, que não está em z. Na verdade, os únicos inteiros que têm inversos multiplicativos inteiros são o 1 e o menos 1. O inverso multiplicativo do 1 é o próprio 1. 1 vezes 1 dá 1. O inverso multiplicativo do menos 1 é o próprio menos 1. Menos 1 vezes menos 1 também dá 1. São os únicos inteiros que têm inverso multiplicativo inteiro. Tá? Então, o conjunto dos inteiros não constitui um corpo, porque existem números inteiros cujo inverso multiplicativo não é inteiro. Por exemplo, que eu dei o 10, né? O inverso multiplicativo do 10 é 1 sobre 10, que não é inteiro. Então, entre os conjuntos numéricos, aqueles que são corpos são o que, né? Em que existe uma operação de adição e outra de multiplicação, que são fechadas. Se você multiplica ou você adiciona dois racionais, a resposta continua sendo racional. Essas operações gozam das propriedades básicas, são comutativas, associativas, distributivas. Tem um elemento neutro que é o 0, tem um elemento neutro da multiplicação que é o 1, não é? O segundo exemplo de corpo é o corpo dos números reais, também constitui um corpo. Os números complexos, pessoal, também constituem um corpo. Então, os primeiros exemplos de corpos são esses três conjuntos numéricos, o Q, o R e o C. Entretanto, esses, de longe, não são os únicos exemplos. Esses aí são os exemplos, digamos assim, padrão, os exemplos mais simples. Existem infinitos outros exemplos. Eu ia dizer, até abrir a boca aqui para dizer dezenas, mas não são dezenas, são infinitos outros exemplos. Né? Um exemplo muito particular sobre corpos é o exemplo dos corpos finitos. No caso de Q, no caso de R e no caso de C, os três são corpos, mas eles são corpos, pessoal, infinitos. Entretanto, existem exemplos de corpos finitos. Tem vários tipos de exemplos de corpos finitos. Eu vou apresentar para vocês aqui, digamos assim, uma categoria de exemplos que são simples de entender e que tem a ver com a noção de divisibilidade. Aqui tem um texto, eu não vou ler agora, tá? Eu vou, para tentar introduzir para vocês alguns exemplos de corpos finitos, eu vou introduzir uma noção anterior, que é a noção de congruência. Congruência módulo M. Vamos ler aqui comigo. Dessa vez eu vou ler. Dados A, B e M inteiros, onde M é maior do que 0, dizemos que A é congruente a B módulo M, quando M divide a diferença entre A e B. Certo? Então eu te dou três inteiros, A, B e M, onde M, que é o terceiro inteiro, ele é positivo. Nós dizemos que A é congruente a B módulo M se M dividir a diferença entre A e B. Existe, pessoal, na literatura matemática uma notação especial para isso, que é essa aqui, ó. Essa notação aqui, A, 3 tracinhos B mod M. Isso aqui nós lemos assim, A é congruente, esses 3 tracinhos você vai ler como congruente. A é congruente a B módulo M. Se e somente se, essa seta dupla é se e somente se. M divide, essa barrinha você vai ler como divide, tá? M divide a diferença entre A e B. Aqui eu coloquei um exemplo para
tornar mais claro para vocês. Ó, 10 é congruente a 4 módulo 2. Por que 10 é congruente a 4 módulo 2? Porque 2, que é o módulo, divide a diferença entre 10 e 4. Aqui, pessoal, há um errinho na minha digitação. Aqui é 10 menos 4. O 10 está fazendo o papel do A, né? O 4 está fazendo o papel do B. E o 2 está fazendo o papel do M. Então, 2 divide 10 menos 4, que não seria 8 aqui, seria 6. E 2 divide 6. Me perdoem, aqui tem um errinho na minha digitação, certo? Depois eu vou consertar isso e subo esse material consertado lá para a nossa pasta. Entenderam, pessoal? É muito simples a ideia de congruência. A é congruente a B módulo M, quando M divide a diferença entre A e B. Então, 10 é congruente a 4 módulo 2, porque 2 divide 10 menos 4, que é 6. Aqui tem o errinho de digitação, depois eu corrijo. Ok? Essa noção de congruência, ela goza de muitas propriedades, algumas delas são muito semelhantes à propriedade da igualdade. Então, aqui eu listei, pessoal, algumas propriedades da congruência. Por exemplo, todo número ele é congruente a si mesmo. Claro, né? Por que A é congruente a A módulo M? Porque M divide a diferença entre A e A. Qual é a diferença entre A e A? Não é 0? M divide 0? Divide. 0 dividido por M é 0. Certo? O que não ocorre é 0 dividir M. Isso não ocorre. Mas M divide 0. 0 dividido por M vai dar 0. Simetria, pessoal. Se A é congruente a B módulo M, então B é congruente a A módulo M. É muito parecido com a igualdade, né? Ó, se você pensar, A igual a A. Se A igual a B, B igual a A. É muito parecido com a noção, as propriedades de congruência são muito parecidas com as propriedades da igualdade. Outra é a transitividade. Se A é congruo a B módulo M, e B é congruo a C módulo M, então A é congruo a C módulo M. Muito parecido com a igualdade. Se A é igual a B e B, pessoal, é igual a C, né? A é igual a B e B igual a C, então A é igual a C. Só que aqui não é igual, aqui é congruente. Tá bom? Todas essas propriedades, elas podem ser demonstradas a partir da definição, tá certo, pessoal? Não é o nosso objetivo aqui. Aqui eu estou trabalhando essa noção de congruência para tentar introduzir exemplos de corpos finitos. Mas você pode, fica até como exercício para vocês de casa, vocês podem tentar justificar. E caso não consigam algumas delas, podem nos perguntar, podem perguntar a mim ou ao Jean, tá certo? Então tem a compatibilidade com a adição. Se você tem que A é congruo a B módulo M e C é congruo a D módulo M, você pode adicionar membro a membro. O primeiro membro da primeira congruência é A. O primeiro membro da segunda é C. Então, A mais C, adiciona os primeiros membros, é congruo à adição dos segundos membros, B mais D. Você pode adicionar membro a membro. Compatibilidade com a multiplicação. Se A é congruo a B, módulo M, e C é congruo a D, módulo M, da mesma forma que você podia adicionar membro a membro, você pode multiplicar membro a membro. A vezes C é congruo a B vezes D módulo M. Certo? Tem uma compatibilidade da potenciação. Se A é congruo a B módulo M, então A elevado a N é congruo a B elevado a N módulo M para qualquer N natural. É parecido com o que ocorre com a igualdade também, não é? No caso das equações, se você tem A igual a B, nós dizemos assim, costumamos dizer assim, você pode elevar os dois lados a mesma coisa. Se A igual a B, então A elevado a N é igual a B elevado a N, como se nós elevássemos a N os dois lados. Aqui na congruência ocorre coisas semelhantes. Se A é congruente a B módulo M, é possível demonstrar que A elevado a N é congruente a B elevado a N módulo N. E aqui, pessoal, vale uma lei do cancelamento. Se AK é congruo a BK módulo M, esse K que está aqui dos dois lados, ele pode ser cancelado, mas isso tem uma condição. Ele só pode ser cancelado se o MDC entre K e M for 1. O K, que é o número que eu pretendo cancelar, e o M, que é o chamado módulo, eles têm que ter MDC 1. Ele tem que ser coprimos. Coprimos quer dizer que o MDC entre eles é 1, tá?
Então, no caso em que o K, que é o número que vai ser cancelado, que você quer cancelar, e o M são coprimos, aí você pode cancelar. Ok? Essa noção de congruência que nós estabelecemos, ela nos permite dividir o conjunto dos inteiros nas chamadas classes de equivalência, que eu vou estabelecer para vocês aqui. Ó. Então, é o seguinte, imagina que eu pego um número inteiro A, depois, pessoal, durante essa semana, que vocês têm até a próxima aula, vocês leiam esse material, tá certo? É possível encontrar alguns errinhos, nós estamos produzindo esse material para esse curso, e eu peço até a vocês que caso vocês identifiquem algum erro, seja de digitação, ou seja algum erro de fato que eu tenha cometido, vocês podem me apontar. Sintam-se completamente que a ideia é nós tornarmos o material cada vez mais preciso, e o sonho é tornar sem erro, certo? Normalmente vão ocorrer alguns errinhos, e nós vamos consertando à medida em que formos identificando. Vocês nos ajudarem a identificar os errinhos, ficaremos bastante satisfeitos. Então aqui é o seguinte, gente, nós já temos a noção de congruência, né? Então quando eu pego um inteiro A qualquer, eu vou definir a classe de equivalência de A módulo M. A classe de A vai ser representada por A barra. O que é A barra? A barra, chamada classe de A módulo M, é o conjunto dos inteiros x, tal que x é congruo a módulo M. Então o A barra, o A é um número inteiro. Primeira coisa que você tem que se conscientizar, o A é um número inteiro. O A barra não é um número inteiro, pessoal. O A barra é a classe de equivalência do inteiro A. E esse A barra é o que, professor? Esse A barra é um conjunto, meus amigos. E quem participa desse conjunto? Quais são os elementos desse conjunto? Os elementos desse conjunto são os inteiros, que eu estou chamando aqui de x, que são congruentes a A módulo M. Como assim? Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. Ó, vamos pegar o caso particular em que o M é 4, certo? Quando você pega um número inteiro e você divide por 4, só existem 4 restos possíveis. O algoritmo da divisão, né, de inteiros. Se você pega um inteiro e divide por 4, ou o resto dá 0, ou o resto dá 1, ou o resto dá 2, ou o resto dá 3. Como só são 4 restos, nós podemos formar apenas 4 classes. Quais são as classes? Tem a classe do zero, que é o zero barra. Professor, e o que é a classe do zero? É o conjunto formado pelos números inteiros que deixam resto zero na divisão por 4. Aqui eu estou pegando o caso particular do M ser 4. O M pode ser qualquer inteiro positivo, que é só um exemplo. Então, no caso do M ser 4, o que seria a classe do zero? O zero barra é o conjunto formado pelos inteiros cujo resto da divisão por 4 é 0, ou seja, são os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, tem os negativos menos 4, menos 8. O zero barra, pessoal, é um conjunto. Repito, o zero é um elemento inteiro, mas o zero barra não. O zero barra é um conjunto cujos elementos são os números inteiros que, neste exemplo, divididos por 4, deixam resto 0. Certo? Se fosse m igual a 5, você ia pegar os números inteiros que, quando divididos por 5, deixam resto 0. Então, o zero barra, se o m fosse 5, não seria esse mesmo conjunto, não. Seriam os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, menos 5, menos 10, menos 20, e assim por diante. Quando m igual a 4, o que seria o 1 barra? No caso de m ser 4, 1 barra é o conjunto formado pelos inteiros que deixam resto 1 quando divididos por 4. Então é o 1, é o 5, é o 9, certo? É o 13. São os números que, quando divididos por 4, deixam resto 1. 2 barra é o conjunto, 2 barra é um conjunto, cujos elementos são os números inteiros que, quando divididos por 4, deixam resto 2. Então tem aqui o 2, o 6, né? Se você dividir 6 por 4, o resto é 2. O 10 dividido por 4, o resto é 2.
E o 3 barra, por fim, é o conjunto dos números inteiros que, quando divididos por 4, deixam o resto 3. Então, quando você pega m igual a 4, você só consegue formar 4 classes de equivalência. O 0 barra são aqueles caras, é o conjunto dos inteiros que, quando divididos por 4, deixam o resto 0. 1 barra são aqueles que deixam o resto 1. O 2 barra são aqueles que deixam o resto 2. E o 3 barra aqueles que deixam o resto 3. Ok? Então, se você pegar qualquer número inteiro, ele vai estar em um desses conjuntos. Aqui eu dei um exemplo. Por exemplo, se eu pegar o número inteiro 17, não tem nada de especial no 17. É apenas um chute que eu dei. Se eu pegar o 17, se eu dividir, pessoal, 17 por 4, o resto dessa divisão é 1. Portanto, o 17 está na classe do 1 barra. 1 barra são aqueles caras que, quando divididos por 4, deixam o resto 1. É o conjunto desses caras. Tá bom? Então, de acordo com as ideias desenvolvidas até esse ponto, podemos, para cada inteiro positivo m, podemos definir o conjunto Zm da seguinte forma. Quem é o conjunto Zm? O conjunto Z é o conjunto dos números inteiros, mas aqui não é o conjunto Z, é o conjunto Zm. O conjunto Zm, pessoal, é um conjunto formado por m elementos. O conjunto Z dos inteiros tem infinitos elementos. O Zm não. O Zm tem m elementos. Professor, e quem são esses elementos? Esses elementos são exatamente as classes de equivalência. Não é? No caso do Zm, se você divide um inteiro por m, onde m é um inteiro positivo, quais são os restos possíveis da divisão? 0, 1, 2, até m menos 1. São os restos possíveis. Portanto, você tem aqui m classes. A classe do 0 barra, do 1 barra, aqui tem 2 vírgulas, tem um errinho aqui. 1 barra, aqui de novo, 2 barra e assim por diante. Tá bom? Então, esse Zm, ele é um conjunto cujos elementos, pessoal, não são inteiros. O Zm é um conjunto cujos elementos são as classes de equivalência. E perceba que essas classes, aqui em cima você vê nitidamente, elas são conjuntos. Então, sendo bastante claro, o Zm é um conjunto cujos elementos não são números. Os elementos de Zm são conjuntos. É um conjunto constituído por conjuntos. Os elementos de Zm são conjuntos. 0 barra são os caras que é o conjunto dos caras que, quando divididos por m, deixam o resto 0. 1 barra, conjunto dos caras que, quando divididos por m, deixam o resto 1 e assim por diante. Tá? Aqui tem um exemplo particular, no caso do Z4, no caso em que m é 4, né? Que é o caso do exemplo anterior. O Z4 é formado por esses 4 conjuntos. 0 barra, que é esse primeiro conjunto. 1 barra, 2 barra, 3 barra. Tudo bem? Nesse conjunto Zm, que é o conjunto das classes de equivalência, você pode fazer uma adição. Se você quiser adicionar o A barra com o B barra, você pode fazer o A mais B barra. Por exemplo, se você tem aqui o Z5. O Z5 ele é composto de 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, não é isso? Nesse conjunto Z5, se você quiser adicionar o 3 barra com o 4 barra, por definição, o que vai ser 3 barra mais 4 barra? Vai ser o 3 mais 4 barra. Só que 3 mais 4 é 7, 7 barra. Quando você olha para cá, você não tem o 7 barra. Não tem entre aspas. Você tem, mas ele está disfarçado. Disfarçado como? Como eu estou no Z5, então eu olho o resto da divisão por 5. 7 barra, eu pego 7, divido por 5. Isso vai dar resto 2. Então o 7 barra é a mesma coisa de 2 barra. Então no conjunto Z5, o 3 barra mais o 4 barra vale 2 barra. Nem sempre o 3 barra mais o 4 barra vai valer 2 barra. Ele vale 2 barra no Z5. Tá certo, pessoal? Se fosse no Z4, 3 barra mais 4 barra seria 7 barra. Mas se fosse no Z4, aí eu teria que dividir o 7 por 4. Daria resto 3. Se fosse no Z4, 3 barra mais 4 barra seria 3 barra. Tudo bem? Do mesmo modo, você pode fazer uma multiplicação dessas classes. Como é que você define a multiplicação de A barra por B barra? Isso aqui é o AB barra. Então, por exemplo, em Z5, que é esse conjunto que vocês estão vendo aqui em cima,
3 barra vezes 4 barra vai ser 3 vezes 4 barra, ou seja, vai ser 12 barra. Mas quem é 12 barra em Z5? Como você está em Z5, você divide 12 por 5, vai dar resto 2. Então 3 barra vezes 4 barra vai dar 2 barra. Aqui tem uma coisa curiosa, né? Tanto a adição quanto a multiplicação produziram aqui o mesmo resultado, tá certo? É só uma coincidência. Ok, pessoal? Então, essas operações de adição e de multiplicação nesse conjunto, que é o conjunto ZM, elas obedecem a algumas propriedades, não é? As propriedades são essas aqui, ó. Essas operações elas são fechadas em ZM. Se você pega duas classes e adiciona, o resultado continua em ZM. Se você pega duas classes e multiplica, o resultado continua em ZM. Pode-se demonstrar que essas operações elas são associativas, certo? Elas são comutativas, tem um elemento neutro que é a classe do zero. Cada classe tem uma classe, digamos, oposta. Para a classe do A oposta é a classe do menos A. Tem um elemento neutro da multiplicação. Tudo bem? Eu esqueci de colocar aqui a comutatividade, né? Existe a comutatividade também, vou acrescentar depois. Existe a comutatividade A mais B ou B mais A barra mais B barra, é a mesma coisa de B barra mais A barra. E a mesma coisa do produto. Ok? Aqui, pessoal, apenas como exemplo, depois vocês olham em casa com calma, eu fiz aqui o Z4, que é a classe, formada aqui pela classe do 0, do 1, 2 e de 3. Fiz aqui a adição e fiz aqui a multiplicação. Tá certo? Aí aqui tem uma observação que é extremamente importante. No caso particular em que M, lembra que M é um módulo, é igual a P, onde P é um número primo, pode-se provar, pode-se demonstrar, pessoal, que ZP é um corpo, e é um corpo finito. Eu não estou provando esse fato aqui, até porque não é o meu objetivo. O meu objetivo é introduzir esse conjunto ZM para que eu possa oferecer para vocês alguns exemplos de corpos finitos, tá certo? Num outro curso, num curso mais de álgebra ou até mesmo de teoria dos números, aí você consegue provar que no caso em que M é o módulo, é igual a P, onde esse P é primo, o ZP, que vai ser composto pelas classes 1 barra, 2 barra, etc. Desculpa, 0 barra, 1 barra, 2 barra, até P menos 1 barra, é um corpo. Ok? O que significa corpo? Um conjunto munido de duas operações, adição e multiplicação, que são fechadas em relação a essas operações, e que as operações obedecem àquelas propriedades básicas. A adição é comutativa, certo? É associativa, tem um elemento neutro que é o zero, todo elemento tem um inverso aditivo. A multiplicação ela é comutativa, é associativa, tem um elemento neutro que é o 1, todo elemento diferente de zero tem inverso e vale a distributividade, vale tudo aquilo, tudo bem? Então no caso, não esqueça, no caso em que o M é um primo, P, o ZP é um exemplo de corpo finito. Então aqui nós temos um exemplo que é o Z3, ó. O Z3, como 3 é primo, né, pessoal? Lembrando que os números primos são aqueles números maiores do que 1, números inteiros, né, maiores do que 1, que só tem dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. O 1 não é considerado primo, né? O primeiro primo é o 2. 3 é primo também, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Tá bom? Então aqui nós temos o exemplo do Z3, ó. Z3 só tem 3 elementos, 0 barra, 1 barra e 2 barra. Aqui eu tenho nós chamamos de tabela ou tábua da operação. Nós temos aqui a tabela da adição, temos aqui a tabela da multiplicação. Você pode observar, tá certo? Com calma, que todas aquelas propriedades básicas, comutatividade, associatividade, existência de inverso aditivo, existência de inverso multiplicativo para elementos não nulos, tudo aquilo funciona. Então, com isso, pessoal, nós temos condições agora de dar infinitos exemplos de corpos finitos, certo? Basta
basta você pegar ZP com P'. Então o Z2 é um corpo finito, o Z3, o Z5, o Z7, o Z11, o Z13, o Z19, não é? O Z31. Sempre que o módulo for um primo, você vai estar diante de um corpo. Queria deixar claro, extremamente claro, que esses não são os únicos exemplos de corpos finitos, tá? Você pode dar outros tipos de exemplos um pouco mais sofisticados, mas para os nossos objetivos do momento, certo? Esses exemplos são bastante satisfatórios. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, nós terminamos essa introdução sobre corpos e também com exemplos de corpos finitos. E eu fiz isso, gastei um certo tempo fazendo isso, porque eu vou precisar da ideia de corpo para que eu possa finalmente introduzir para vocês o nosso objeto central dessa primeira aula, que são os espaços vetoriais. Pessoal, vale a pena reforçar, certo? Que é importantíssimo que vocês leiam o material após a aula. Não precisa ser logo após a aula, mas nesse período que separa uma aula da outra, tá certo? Para você poder fixar as ideias. E tão essencial quanto essa leitura é a realização das tarefas, viu, pessoal? Fazer as listas, a lista de discussão de sala de aula e a lista também que fica para casa, a lista que você deve guardar para entregar posteriormente na nossa plataforma. Quem for fazendo e já quiser entregar, nós vamos dar um prazo, tá certo? Mas é ideal que se faça naquela semana. Bem, então, acredito que todos agora estejam aptos, né, a compreender a definição de espaço vetorial. Se você compreendeu as ideias até esse momento, pelo menos as ideias centrais até esse momento, você não vai ter dificuldade de compreender a ideia de espaço vetorial, apesar de ser uma ideia bastante abstrata, mas ela fica simples quando você introduz nesse contexto que nós tentamos introduzir. Então vamos lá, o que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial, pessoal, ele é uma quádrupla, é uma estrutura algébrica composta de 4 ingredientes. Um corpo era composto por 3 ingredientes, né? Um espaço vetorial é composto por 4. Quais são os 4 ingredientes? Primeiro, você tem um V, que é um conjunto não vazio. Segundo, você tem aqui uma operação de adição. Terceiro, você tem aqui uma operação de multiplicação, só que essa multiplicação é chamada multiplicação por escalar. E quarto, eu estou colocando aqui R, mas esse quarto ele é um corpo. Normalmente, em boa parte das aplicações, nós vamos considerar o corpo como sendo R, certo? Mas não necessariamente precisa ser R. Então, repetindo, um espaço vetorial é uma estrutura algébrica constituída por 4 ingredientes. O primeiro ingrediente é um conjunto não vazio. Segundo ingrediente é uma operação de adição em V. Certo? Terceiro ingrediente é uma multiplicação por escalar, que eu vou explicar o que significa daqui a pouquinho. E o quarto ingrediente é um corpo, que aqui eu estou representando por R, mas não necessariamente precisa ser R, pode ser um corpo qualquer. Então nós dizemos, no caso em que é R, que eu ponho R aí, que é um espaço vetorial sobre R. Certo? Se eu colocar no lugar de R Q, conjunto dos racionais, o corpo dos racionais, nós dizemos que vai ser um espaço vetorial sobre Q. Se eu colocar aqui Z3, nós vimos que Z3 é um corpo, né? Então é um espaço vetorial sobre Z3, sobre um corpo finito. Tá bom? Uma outra maneira de dizer, quando aqui tem R, no lugar de você dizer que é um espaço vetorial sobre R, você às vezes diz é um R espaço vetorial. Você colocar Q é um Q espaço vetorial. Bem, esses são os ingredientes. Um conjunto não vazio, V, uma operação de adição, que você pega 2 elementos de V, a resposta continua em V, uma multiplicação por escalar. Como essa multiplicação por escalar? A multiplicação por escalar, você vai multiplicar um elemento de R, ou do corpo que tiver aqui, por um elemento de V. Essa multiplicação, pessoal, ela não é uma multiplicação entre elementos de V, não. A adição, sim. A adição, ela adiciona 2 elementos de V.
Mas a multiplicação, nesse caso dos espaços vetoriais, ela não é entre elementos de V. É entre um elemento do corpo, no exemplo aqui R, e um elemento de V. Certo? Para que essa quádrupla, para que essa estrutura seja chamada de espaço vetorial, é preciso que essas operações cumpram esses requisitos aqui. Que esses requisitos eles não são novidade para nós, são basicamente os mesmos requisitos que nós já tínhamos revisado na parte de introdução aos corpos. A adição tem que ser comutativa, tem que ser associativa, tem que ter um elemento neutro, que aqui eu represento por 0V. Aqui, pessoal, tem um errinho de notação, de digitação, né? Aqui é o 0V, é o Vzão mesmo. O Vzão é o V do espaço vetorial. Tá certo? Esse zero aqui não é o zero número, não. Ele é o zero do espaço. Nós vamos ver nos exemplos que esse zero pode ser uma matriz, pode ser coisas diferentes. Para cada elemento de V, existe um simétrico ou oposto, que o elemento somado com o oposto vai dar o zero, certo? Existe aqui uma associatividade em relação aos escalares. O lambda e o beta são elementos aqui do corpo, no caso R. Existe um elemento neutro da multiplicação, que é o 1 do corpo, né? 1 vezes o x vai dar o próprio x. Tá certo? Aqui tem um errinho também de digitação, seria o 1, né? Seria somente para todo x em V. Na verdade, essa parte aqui não existe. Vou corrigir. Tem uma certa distributividade em relação aos escalares. Lambda mais beta vezes x vai dar lambda x mais beta x, para todo lambda e beta no corpo. E tem uma certa distributividade em relação aos elementos de V. Tá certo? Depois eu vou dar uma corrigidinha aqui. Tem uns errinhos de digitação, aí vocês vão poder ler. Então, feita essa definição, vamos introduzir alguns exemplos de espaços vetoriais. O primeiro exemplo, o exemplo mais básico de espaço vetorial, é o que nós chamamos de espaço R2. O R2 nada mais é do que o conjunto, pessoal, dos pares ordenados de números reais. Esse R2 aqui é como se fosse R vezes R, só que o vezes aqui não é multiplicação, é produto cartesiano. Então você considera o conjunto dos pares ordenados x1 e x2, onde x1 e x2 são números reais. Nesse conjunto você vai equipar esse conjunto com duas operações. Uma, adição. Se você pegar o par x1, x2 e quiser adicionar com o par y1 e y2, nós vamos definir essa adição como sendo assim. Adiciono o primeiro com o primeiro e adiciono o segundo com o segundo. Como se fossem matrizes, né? Os elementos que estão na mesma posição. E você vai definir também uma multiplicação por escalar. Esse lambda que aparece aqui, ele é um número que vem do R, tá? Vem do corpo, na verdade. Eu vou considerar aqui esse lambda como sendo real, por isso que eu coloquei aqui o espaço vetorial sobre R. Se esse lambda fosse racional, seria um espaço vetorial sobre Q. Se fosse complexo, espaço vetorial sobre C, e assim por diante. Como é que eu vou definir lambda vezes o par x1, x2? Vai ser lambda x1, lambda x2. Ou seja, o lambda ele multiplica o x1 e multiplica o x2. Gente, feita essa definição de adição e feita essa definição de multiplicação por escalar, você pode demonstrar que o conjunto R2 dos pares ordenados de números reais, equipado com essa adição definida assim, e com essa multiplicação por escalar definida assim, é um espaço vetorial, ou seja, ela cumpre todos esses requisitos aqui, todos. Você pode testar um por um. Um segundo exemplo, que é a generalização do primeiro, é o espaço Rn. O primeiro exemplo era do R2, com duas coordenadas, x1 e x2. Você pode estender esse exemplo para n coordenadas. No caso de n coordenadas, nós dizemos o espaço Rn. Certo? O espaço Rn é o conjunto das n-uplas, x1, x2, xn, tal que cada xi desse pertence a R. Então, se você pega duas n-uplas, você pega a n-upla x1, x2, xn e adiciona com y1, y2, ym, como é que eu defino a operação de adição? Da mesma maneira que eu fiz no R2. Como era no R2? Adicionava o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. E a multiplicação por escalar lambda. Lambda era um número real, multiplicava cada elemento por lambda. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Se eu tenho x1, x2, xn adicionado com y1, y2, yn, eu defino a soma como sendo
elemento com elemento da mesma posição. Adiciono o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o último com o último. E lambda vezes a n-upla, x1, x2, xn, é multiplicar cada elemento por lambda. Você consegue provar que, definidas essas operações no conjunto Rn, que é o conjunto das n-uplas de números reais, esse conjunto com essas operações também tem a estrutura de um espaço vetorial. Mais uma vez eu destaco, coloquei aqui sobre R, mas pode ser sobre um corpo qualquer. Um outro exemplo clássico é o exemplo das matrizes, que vocês já conhecem. Você tem aqui uma matriz M por N, que é uma tabela, né, de valores que podem ser reais ou complexos ou de um corpo qualquer, tá bom? E você tem aqui a adição de matrizes. Como é que eu adiciono matrizes? Eu adiciono elemento com elemento da mesma posição. Como é que eu multiplico uma matriz por um número? Por exemplo, eu tenho essa matriz A aqui, como é que eu multiplico pelo número 3? Eu multiplico cada elemento por 3. Se você considerar o conjunto das matrizes com M linhas e N colunas, com elementos reais, tá certo? E nesse conjunto você considerar as operações de adição e de multiplicação por um número, que a gente chama o número de escalar, o número que vem do corpo, você tem um espaço vetorial. Aqui tem um outro exemplo que eu vou deixar para vocês lerem com calma depois, um exemplo de polinômios, tá certo? Então é basicamente isso, pessoal. O que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial é uma estrutura algébrica constituída de 4 ingredientes. Um conjunto não vazio, represento por V, uma adição fechada em V, dois elementos quando somados, dois elementos de V, quando adicionados, a resposta permanece em V. Uma multiplicação por escalar. O que é a multiplicação por escalar? A multiplicação de um elemento de um corpo por um elemento de V. E a resposta continua em V. Então são 4 ingredientes. Um conjunto não vazio, uma operação de adição, uma multiplicação por escalar. Escalar significa elemento do corpo e um corpo. E essas operações elas devem cumprir aqueles requisitos que nós já dissemos. Associatividade, comutatividade, distributividade, enfim. Uma coisa que eu não falei e que eu considero importante é que os elementos de V, eles serão chamados, pessoal, de vetores. Normalmente, no ensino médio, essa palavra vetores ela é utilizada na física, não na matemática, né? Os vetores eles são utilizados na física para representar as chamadas grandezas vetoriais, representar uma força, não é? Representar um deslocamento vetorial, representar uma quantidade de movimento, representar um campo elétrico, um campo magnético, e você representa os vetores por setas, né? Por segmentos orientados lá na física. Para nós aqui, um vetor ele é simplesmente um elemento de um espaço vetorial. Não importa o que ele seja. Nós vimos aí exemplos de espaços vetoriais. O R2, pares ordenados. O Rn, n-uplas ordenadas. Matrizes. Independente da natureza, se são pares ordenados, se são n-uplas ordenadas, se são matrizes. Tem um exemplo que eu deixei para vocês aí, que é o exemplo dos polinômios. Qualquer que sejam os elementos de um espaço vetorial, eles recebem o nome de vetores. Então, vetor, para nós, é um elemento no espaço vetorial. Não é simplesmente aquela setinha que nós estávamos acostumados a utilizar para representar lá na física as grandezas vetoriais. Tudo bem? Aqui, pessoal, caminhando para o final das ideias da primeira aula, aparecem aqui outras noções. Uma segunda noção é a noção de subespaço. Você tem um espaço vetorial e você pode ir lá dentro do espaço vetorial e pegar um pedaço dele, um subconjunto dele, que eu estou representando aqui pela letra W. Certo? Imagine que V é um espaço vetorial sobre um corpo K. K é um corpo. E eu peguei agora um W subconjunto de V. O W ele é chamado de subespaço vetorial de V se W também for um espaço vetorial sobre o mesmo corpo, com as mesmas operações de adição e multiplicação por escalar definidas em V. Então, o que é um subespaço? Um subespaço é um espaço vetorial que está contido em outro.
e que tem as mesmas operações de adição e multiplicação por escalar. Aí você me pergunta, professor, se eu tiver um espaço vetorial e eu for lá no espaço vetorial e pegar um subconjunto dele, esse subconjunto, ele é sempre um subespaço? A resposta é não. Para ser um subespaço, é preciso que ele cumpra alguns requisitos. Eu coloquei aqui, ó, critério para um subespaço vetorial. Quais são os requisitos? Primeiro, ele tem que ser fechado em relação às duas operações. Certo? Se você pegar dois elementos de W, a soma daqueles dois elementos tem que continuar em W. Segundo, se você pegar um elemento de W é o subconjunto de V, tá? V é um espaço vetorial. Se você pega um subconjunto do se você pega um elemento de W é subconjunto de V. Se você pega um elemento de W e pega um elemento do corpo, um lambda, que vocês estão vendo aqui no corpo, então a multiplicação do lambda pelo U que você pegou em W continua em W. Resumindo, pessoal, para que W, que está contido em V, que é um espaço vetorial, seja um subespaço, é preciso que ele seja fechado para adição. Pegou dois elementos de W, a soma tem que estar em W. Tem que ser fechado para multiplicação por escalar. Pegou um elemento de W e um elemento do corpo, operou, a resposta tem que estar em W. Certo? E esse W, ele tem que ter o vetor nulo de V. O vetor nulo de V, que é o 0V, né? Aqui ficou faltando aquele índicezinho V, é o 0 de V, tem que estar em W. Então aqui, pessoal, eu coloquei para vocês olharem depois alguns exemplos de subespaços, certo? Tem aqui um subespaço do R3, aqui tem um subespaço do conjunto das matrizes, que é o subespaço das matrizes de traço nulo. Então vou deixar vocês olharem depois com mais calma, tá bom? E para finalizar o nosso primeiro bloco teórico, eu vou introduzir mais três conceitos, né, que é o conceito de combinação linear, o conceito de vetores LI e LD e o conceito de base, para completar esse primeiro bloco. Então, coloquei aqui mais alguns conceitos importantes. Um conceito extremamente importante na álgebra linear é o conceito de álgebra ou de combinação linear, que é um conceito simples. Seja um V um espaço vetorial e vetores W, V1, V2 e Vn em V. Você tem um espaço vetorial e você pegou alguns vetores naquele espaço. O W, V1, V2, Vn. Dizemos que o W, que é o primeiro deles, é uma combinação linear dos demais V1, V2, Vn, quando existem escalares no corpo. Aqui eu estou considerando espaços vetoriais sobre R. Normalmente é o que se faz, mas pode ser num corpo qualquer. Quando é que W é uma combinação linear de V1, V2, Vn? Quando W se escreve em função de V1, V2 e Vn dessa forma. É um número vezes V1, mais um número vezes V2, mais um número vezes Vn. Se W puder ser escrito em função de V1, V2 e Vn desta maneira, que maneira? Um número vezes V1, mais um número vezes V2, mais um número vezes Vn, nós dizemos que W é uma combinação linear de V1, V2 e Vn. Só para ilustrar, por exemplo, aqui, pessoal, ó, eu tenho aqui um vetor V1, aqui está em R2. Eu tinha colocado o R2 como sendo o conjunto dos pares ordenados na horizontal, x1, x2. Às vezes coloca esse par na vertical. Isso é uma questão de gosto de escrita. Esse cara aqui, 1, 2, que está na vertical, você pode imaginar como sendo na horizontal, 1, 2 também. Então sejam V1, V2 e V3 em R2. Uma combinação linear desses vetores é um número, que eu chamei de lambda 1 vezes o primeiro, um número, lambda 2 vezes o segundo, um número, lambda 3 vezes o terceiro. Aqui, apenas para tomar como exemplo, poderia ser outros números, eu peguei aqui lambda 1, por exemplo, um chute que eu dei qualquer, lambda 1, 2, lambda 2 menos 1 e lambda 3 igual a 3. Posso pegar quaisquer valores, tá certo? No corpo. Como eu estou colocando aqui um espaço vetorial sobre R, eu vou pegar valores em R.
Então, se eu substituir aqui, pessoal, o lambda 1 por 2, o lambda 2 por menos 1 e o lambda 3 por 3, eu vou construir um vetor W. 2 vezes V1 menos V2, 3 vezes V3. Substituo aqui os vetores, V1, V2 e V3, realizo aqui as contas e obtenho o vetor 14, 18. Então, nós dizemos que esse vetor de coordenadas 14 e 18, ele, que é o vetor W, né, ele é uma combinação linear de V1, V2 e V3. Tá certo? Não há mistério. Combinação linear é simplesmente isso. Se você tem um conjunto de vetores, fazer uma combinação linear deles é multiplicar cada um deles por um elemento do corpo, no exemplo aqui por um número real, e adicionar o resultado. Então, quando eu faço essas contas, eu obtenho o vetor 14 e 18 como sendo W, então eu digo que W é um vetor que é combinação linear desses três. Tudo bem? Relacionada à ideia de combinação linear, vem a ideia de dependência e independência linear. Dado um espaço vetorial V e vetores V1, V2, Vn em V, diz que esses vetores são linearmente independentes, ou abreviadamente LI, quando uma combinação linear desses vetores, dando como resposta o vetor nulo, obriga que os coeficientes da combinação linear sejam zero. Deixa eu esclarecer. Eu tenho um espaço vetorial e dentro desse espaço vetorial, meus amigos, eu vou pegar um conjunto de vetores que eu estou chamando V1, V2, Vn. Eu vou pegar esse conjunto de vetores e vou fazer uma combinação linear deles. O que é uma combinação linear deles? Pegar cada um deles e multiplicar por um número do corpo, um elemento do corpo. Então, eu vou fazer α1, V1, mais α2, V2, mais αn, Vn. E vou igualar isso ao vetor nulo do espaço. Esse zero com esse V aqui embaixo, vocês sabem que é o vetor nulo do espaço. Pessoal, se eu faço uma combinação linear igual ao vetor nulo do espaço, e a partir daí eu consigo concluir que os alfas da combinação linear são todos nulos, se os alfas forem obrigatoriamente todos nulos, nós vamos dizer que o conjunto dos vetores que eu tomei, V1, V2, Vn, é um conjunto de vetores Li. Caso ocorra de algum desses alfas não ser zero, o conjunto de vetores ele vai ser chamado de LD, ou linearmente dependentes. Então, deixa eu resumir. Eu te dou um conjunto de vetores no espaço vetorial e vou te perguntar se ele é Li, linearmente independente, ou se ele é LD, linearmente dependente. O que é que eu vou fazer, professor? Vou fazer uma combinação linear desses vetores que eu te dei, dando zero, cuidado, mas o zero é o vetor nulo do espaço. Se for no R2, por exemplo, esse zero não é o número zero, é o par 0, 0. Se for no R3, é 0, 0, 0. Se for no conjunto das matrizes, é a matriz nula. Esse 0V aqui é o zero do espaço. Tá certo? Aqui, por exemplo, vai ter vou mostrar para vocês logo em seguida um exemplo assim. Então, deixa eu repetir. Eu quero saber se eles são LIs. Faço a combinação linear dando vetor nulo. Se a partir dessa combinação linear dando vetor nulo eu conseguir mostrar que todos os alfas são zeros, é porque o conjunto de vetores é LI, linearmente independente. Se pelo menos um dos alfas puder não ser zero, se um dos alfas puder ser diferente de zero, então o conjunto é LD, linearmente dependente. Por exemplo, aqui eu te dei dois vetores, V1, 1, 2 e V2, 3 e 5. Eu quero verificar se eles são LI ou LD. O que é que eu faço? Faço uma combinação linear deles, lambda 1, V1, lambda 2, V2, dando zero. Aqui eu tinha usado a letra alfa, aqui eu estou usando a letra lambda, é a mesma, só é a mudança de letra. A ideia é a mesma ideia. Esse zero que vocês estão vendo aqui é um zero que está em negrito, né, pessoal? Esse zero aqui não é o número zero, ele é o zero do R2. Talvez fosse até melhor ter colocado aqui um subscrito R2. Certo? Depois eu posso ajeitar isso para vocês no material escrito. Então, eu vou pegar essa combinação linear dando o vetor nulo do R2, porque eu estou no R2. Quem é o vetor nulo do R2? É o par 0, 0. E é o que eu fiz aqui, ó. Lambda 1 vezes V1, V1 é o vetor 1, 2, lambda 2 vezes V2, que é o vetor 3 e 5, 0, 0. Vou cair num sistema, vou resolver isso aqui, vai dar um sistema, né? Multiplico lambda 1 por 1,
Lambda 2 por 3, isso tem que ser 0. Vai dar lambda 1 mais 3 lambda 2 igual a 0. Lambda 1 por 2, lambda 2 por 5, vai ser 0, sistema. Ao resolver esse sistema, eu resolvi aqui, não vou entrar em detalhe das contas, depois vocês conferem, eu concluo que tanto o lambda 1 quanto o lambda 2, nesse caso, são 0. Significa dizer que os vetores eles são linearmente independentes. Se pelo menos um deles, pelo menos um dos lambdas, não fosse 0, os dois foram 0, está aqui, na resolução do sistema. Se ao resolver o sistema, pelo menos um dos lambdas pudesse não ser 0, então os vetores seriam linearmente dependentes, que não é o caso. Aí os lambdas foram 0, os vetores são LI. Tá certo, pessoal? Aqui nós temos um outro exemplo, depois vocês podem olhar. É um exemplo onde os vetores serão LD, porque os lambdas não necessariamente serão zeros. E para encerrar o nosso bloco teórico, e vocês possam observar as primeiras questões na nossa lista de sala de aula, da aula de hoje, e depois nós esclarecermos as dúvidas, nós temos aqui uma ideia que também é central, que é a ideia de base e dimensão. Eu vou ler com calma. Dados um espaço vetorial V, dizemos que um conjunto B, composto pelos vetores V1, V2 e Vn contido em V, é um conjunto de geradores de V, quando qualquer elemento de V puder ser escrito como uma combinação linear dos elementos do conjunto B. Gente, esse conjunto B, constituído pelos vetores V1, V2 e Vn, ele é dito um conjunto de geradores no espaço V, se qualquer elemento de V puder ser escrito como uma combinação linear desses vetores. Se isso acontecer, qualquer elemento de V puder ser escrito como combinação linear desses, o conjunto B é chamado de conjunto de geradores. Aí continua. Além disso, se os elementos de B são vetores linearmente independentes, diz que o conjunto B é uma base de V. Então, o que é um conjunto de geradores? Um conjunto de geradores, o nome já está dizendo, conjunto de geradores, gera, produz o espaço. Um conjunto de geradores é um conjunto de vetores que tem a seguinte propriedade. Qualquer elemento do espaço pode ser escrito como combinação linear deles. Isso é um conjunto de geradores. Além disso, se o conjunto de geradores for LI, se esse conjunto for LI, aí você vai dizer que esse conjunto é uma base. Então, o que é uma base? Uma base é um conjunto LI de geradores. Tá certo? Pode-se demonstrar, vê aqui, pessoal, essa observação. Pode-se demonstrar que todos os espaços vetoriais possuem uma base. Todo espaço vetorial tem uma base. Isso não é muito trivial de demonstrar, tá certo? Nós vamos assumir esse fato. E que, além disso, todas as bases de um espaço vetorial possuem a mesma, aqui está errado, é mesma, cardinalidade. Cardinalidade quer dizer quantidade de elementos. E essa quantidade de elementos é chamada dimensão de V. Deixa eu esclarecer essa observação. Primeiro, todo espaço vetorial tem uma base. O que é uma base, professor? Um conjunto de geradores que é LI. Certo? Todo espaço vetorial tem uma base. E, além disso, todas as bases de um espaço vetorial, de um certo espaço vetorial, têm a mesma quantidade de vetores. Quantidade de elementos. E essa quantidade de elementos é chamada dimensão de V, que nós vamos representar por dim_V. Dimensão de V é a quantidade de elementos de uma base de V. O espaço vetorial ele pode ter várias bases, mas todas elas têm a mesma quantidade de elementos. Tá certo, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, um conjunto de geradores para o R3 é composto por esses vetores V1, 1, 0, 0, V2, 1, 0, 1 e V3, 1, 0, 0. Qualquer vetor de R3, como por exemplo, pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores. Ó. Certo? Tranquilo? No entanto, esse conjunto também é uma base de R3. Porque se você pegar uma combinação linear desses três vetores, V1, V2 e V3, lambda 1, V1, lambda 2, V2, lambda 3, V3 igual a 0, perceba que o 0 aqui não é o número 0.
é o 0 do R3, é 0, 0, 0. Se você resolver esse sistema, você vai perceber que os lambdas são zeros. Essa base, inclusive, recebe um nome especial, chamado base canônica. Canônica quer dizer padrão, tá? Canônica, no contexto usual, essa palavra canônica é utilizada muitas vezes com cunho religioso, né? Uma coisa canônica, cerimônia canônica, uma coisa assim mais do plano religioso, né? Do contexto religioso. Em matemática, canônico quer dizer padrão. Forma canônica é a forma padrão, forma básica. Tá? Então essa base 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 é a chamada base canônica do R3. Qualquer vetor do R3 se escreve em função desses três vetores, combinação linear, né, desses três vetores, e eles são LI, formam a base. Então a dimensão do R3 é 3, a dimensão do R2 é 2. Depois tem um outro exemplo que eu deixei aqui para vocês, ó, vocês podem olhar, tá certo, pessoal? Então vocês olham com calma. E uma última definição, coordenadas de um vetor em relação a uma base. Você já vê um espaço vetorial sobre um corpo K e B, uma base de V. Como é uma base, qualquer vetor pode se escrever como combinação linear dessa base. Então, se você pega um vetor V qualquer, ele se escreve como A1V1, A2V2 e ANVN. Pode-se demonstrar, eu até deixei aqui a palavra como, para vocês tentarem fazer, que no caso em que V1, V2, Vn formam uma base, esses escalares A1, A2 e AN, eles são únicos no caso de uma base. E esses escalares, que você escreve o V como combinação linear dos vetores da base, são chamadas coordenadas de V em relação àquela base. Certo? Você pega o V, escreve como combinação linear da base, os números que aparecem na combinação linear são as chamadas coordenadas do vetor em relação à base. Deixei aqui um exemplo bem simples para vocês identificarem essas coordenadas. E é isso, tá, pessoal? Então, esse é o nosso primeiro contato. Tentei apresentar para vocês a ideia de corpo, espaço vetorial, subespaço, né? Vetores LI e LD, base, com a ideia de dimensão, que é a quantidade de vetores da base, e também coordenadas de um vetor em relação à base. Então, eu vou parar por aqui. Nós devemos agora tentar resolver os exercícios. São 10 questões muito tranquilas, assim, bem apenas para sedimentar realmente o conteúdo que foi desenvolvido aqui na nossa primeira aula, tá bom? E não esqueçam que nós temos também um compromisso da lista de exercícios de casa, que deve ser feita nesse período entre uma aula e outra. Tá bom, pessoal? Prazer estar com vocês e podem nos contactar nos canais que já estão disponíveis, tanto a mim quanto ao Jean, que está nos dando apoio nesse curso, na monitoria. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.